A Djamila Ribeiro, que é um dos grandes nomes do feminismo negro no Brasil, ela foi acusada de transfobia nas redes sociais. E isso foi por causa de um texto que ela publicou na Folha de São Paulo. Vamos entender aqui essa situação. O texto em questão é esse aqui. Tá. Djamila Ribeiro, Folha de São Paulo. Nós, mulheres, não somos apenas pessoas que menstruam. Mesmo com a pretensa ideia de querer incluir homens trans, termo apaga a realidade concreta das mulheres. Aí ela escreve em primeira pessoa. Tenho visto publicações e posts em redes sociais que utilizam a expressão pessoas que menstruam para se referir a mulheres e homens trans. Também já vi coisas como pessoa gestante, pessoas com mamas, com o mesmo objetivo. Confesso que me senti profundamente incomodada, tanto como mulher, quanto como teórica feminista. Como mulher, me perturba o fato de sermos restringidas às nossas funções biológicas, como se não fôssemos seres humanos completos, seres sociais e sujeitos políticos. Então, esses primeiros parágrafos aí do texto, eles dão muito a tônica de como vai ser o texto e já passam a ideia principal, né, de que elas sentem incômodo com a ideia de se usar o termo pessoas que menstruam. E durante o texto ela vai trazer dois pontos principais, né, o ponto do lugar de fala, né, que as mulheres têm um lugar de fala e que deveria ser respeitado esse lugar para dizer que não vamos usar esse termo, e a questão da invisibilização, que ao usar esse termo você estaria invisibilizando as mulheres. Vamos até olhar mais um trechinho aqui. Trata-se de um backlash e de violência, porque, mais uma vez, decidem invisibilizar a realidade material de mulheres no quinto país do mundo em número de feminicídios, de alta taxa de violência física e sexual, e onde a pobreza menstrual é uma realidade que as atinge majoritariamente. Não faz o menor sentido ter medo de usar a categoria mulher ou de mantê-la implícita. É necessário estudar as teóricas e ativistas que dedicaram a refletir de maneira honesta sobre a condição feminina. Tá, eu vou compartilhar contigo, Sofia, a minha dificuldade de entendimento. No primeiro segmento, eu só consegui compreender que ela não estava gostando do termo pessoas que menstruam ou quem menstrua, né? E não entendi muito bem a argumentação. Agora ela está dizendo que se a gente parar de falar mulher, as causas defendidas pelas mulheres perdem impacto ou visibilidade? Será que é isso que ela está argumentando? Sim, Tá. Agora, um ponto que daí já muita gente levantou logo em seguida a essa questão do texto é que quando está se falando de pessoas que menstruam, você não está falando apenas de mulheres, né? E é algo que ela própria acaba reconhecendo ali no comecinho do texto, né? Existem outras pessoas que também menstruam, né? Assim como também existem mulheres que não menstruam. No Twitter resumiram isso muito bem com um diagrama de Venn. Será que desenhando dá para entender que pessoas que menstruam é uma expressão que inclui, não que exclui? Então temos ali no diagrama. Pessoas que menstruam. Quem são as pessoas que menstruam? Não binárias, homens trans, intersexo, mulher cis. Daí, o que é mulher? Mulher pode ser mulher pode ser mulher cis que não menstruam e pode ser mulher trans. Aí pessoas que menstruam têm essa interseção aí que pega só a mulher cis, mas tem mais um monte de gente que menstrua. Pessoa não binária, homem trans e pessoa intersexo. Exato. Então, Tá. as mulheres cis, sim, são pessoas que menstruam e são mulheres, mas tem mulheres que não menstruam, as cis que não menstruam e mulheres trans, e pessoas que menstruam que não são mulheres, não binárias, homens trans e intersexo. Pessoa intersexo, para quem não sabe ao que se refere, é o que antigamente chamavam de hermafrodita, né, que é um termo que não se usa mais. Não se usa mais. Só para deixar claro mesmo, né? Então, as pessoas que menstruam, elas, pelo que eu estou entendendo aqui, nas definições mais recentes, modernas e aceitáveis aí de sexualidade, gênero e tal, elas incluem 4 categorias, certo? E aí você tem uma, que é a mulher cis ali, e ela está
e ela está concentrada nessa categoria e não está pensando em todas as outras. Esse é o problema aqui que a gente está apontando? Exatamente, Tá. exatamente. E daí, já que ela própria se referiu a lugar de fala, eu acho que é válido a gente pegar aí um homem trans, trazer um homem trans, falando sobre o problema que está vendo nisso, né? Então, eu vou colocar aqui um vídeo que o Luca Scarpelli, que é um homem trans, postou. Vou mostrar 2 trechinhos do vídeo que ele postou no Instagram. Tá. O que eu acho muito importante da gente trazer é sobre o lugar de fala. Ao colocar a opinião dela nesse texto, a Djamila precisa se lembrar que ela é uma mulher cis. Que a mulheridade dela nunca vai ser negada pela sociedade. Por mais que tenha uma série de outras problemáticas que vêm por questões de interseccionalidade, como raça, classe social, etc. Mas a Djamila vai ser sempre vista na sociedade enquanto mulher. Nós, homens trans, a gente precisa lutar pelo reconhecimento da nossa identidade todo dia, pro resto da nossa vida. A nossa identidade não é reconhecida pela sociedade, independente de qualquer outra interseccionalidade que possa trazer privilégio pra gente. Então, um homem trans branco vai ter a sua identidade questionada, assim como um homem trans preto, assim como um homem trans PCD, assim como um homem trans periférico. Enfim, independente da interseccionalidade, ele vai ter a sua identidade questionada. Então, é de extrema importância que a gente reconheça e traga visibilidade para os nossos corpos trans nos debates que englobam também pessoas cis, como é o debate da menstruação, da gestação e de outros. É importante sim que a gente entenda que não são só mulheres que menstruam, que gestam, que têm mamas, que têm útero. É importante a gente verbalizar e criar termos que respeitem a nossa existência para que depois, partindo desse ponto comum, a gente consiga entender quais são as demandas específicas de cada grupo social. E daí sim a gente passe a nomear e visibilizar esses grupos. E aí você vê como começa a entrar a questão da saúde, né? Vou trazer mais um trechinho aqui para a gente ver isso. Existe uma linha muito tênue entre o que ela chama de invisibilização e o que eu, como homem trans que já menstruei, que posso gestar e que já tive mamas, chamo de inclusão. É extremamente importante a gente entender que existem pautas que nos unem. Quando a gente fala sobre violência obstétrica, sobre violências e negligências médicas em atendimento ginecológico, sobre o tabu em relação a mamas tidas como femininas, a gente está falando de pautas que atravessam mulheres cis dos mais diversos recortes e também homens trans dos mais diversos recortes e pessoas não binárias dos mais diversos recortes. E esses são só alguns exemplos de muitas pautas que são compartilhadas pelos nossos corpos. Então é importante que esses debates sejam feitos de forma conjunta, justamente para não invisibilizar e não calar a voz de nenhum grupo social que sofre com os problemas discutidos quando a gente fala, por exemplo, sobre menstruação, gestação e outros pontos. Então a gente vê aqui, falando de homens trans, que só para deixar bem claro, está se referindo a pessoas que nasceram com vagina, com útero, mas se identificam como homens, né, e portanto são homens, também podem menstruar, também podem engravidar. E quando você pega e coloca essas questões como algo exclusivamente feminino, você, como algo exclusivamente das mulheres, você está excluindo essas pessoas dessa discussão. Então, vou até trazer um exemplo, Álvaro. Eu sou uma mulher trans, então eu não tenho como engravidar, eu não tenho como menstruar. Mas no meu plano de saúde, eles colocaram lá a obstetrícia. Porque, tá nos meus documentos que eu sou mulher, porque eu já alterei meus documentos, então, se a mulher tem que tá incluso aí o plano obstétrico. Para mim, isso não é problema, porque eu nunca vou usar. Mas agora imagina o contrário, imagina a posição do homem trans. Ou ele vai ter que deixar de alterar os documentos dele e deixar de ser reconhecido como homem, ou então no plano de saúde vão tirar a obstetrícia dele, porque, se você é homem, você não precisa de obstetrícia. Tá, então... Deixa eu ver só se eu consigo organizar minha cabeça. É uma pessoa que está numa condição em que vai ter que escolher
entre a própria identidade e o direito acesso. de ter saúde, ou acesso à saúde. Exatamente. Tá. Então nós não estamos falando só sobre o uso de uma expressão que é politicamente correta, que é não sei o quê, que é frescura. Nós estamos falando do básico da existência humana. Sim, exatamente, porque isso não é uma questão de, ai meu Deus, eu me sinto ofendido, ofendida de ser chamado desse jeito ou de outro jeito. A partir do momento que a gente está falando dessas questões de gestação, de menstruação, etc., a gente está falando do direito de pessoas terem acesso à saúde. Ok, vamos criar um programa onde vamos distribuir absorventes para as mulheres. Tá, e daí? Se a gente vai simplesmente colocar como um sinônimo mulher e pessoa que menstrua, você basicamente vai deixar os homens trans sem absorventes, sendo que sim, eles precisam desses absorventes. Entendeu? Então, é uma questão que é importantíssimo, né? É uma questão realmente de acesso à saúde. Daí eu tenho um último texto que eu queria aqui trazer, Álvaro, e daí é um texto daí é muito mais pessoal, não entra tanto nessas questões mais acadêmicas, que foi um texto do Noah Sheffield, que também é um homem trans, que no Echo Wall. Noah, tipo Noé é o nome dele. Noah, é isso? Aqui, ó. Noah Sheffield. Carta aberta a Djamila Ribeiro, de uma pessoa que menstrua. Tá. Daí vamos ver um trecho aqui do texto que mostra realmente o quão pessoal algumas pessoas receberam. Enfim, deixa eu finalmente me apresentar. Eu sou aquele que, assim como você menstrua, ele está dizendo a Djamila, é isso, Sofia? Djamila, sim. Tá, então ele diz assim, ô Djamila, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou aquele que, assim como você menstrua. Assim como você, eu já estive ou já esteve gestante. Assim como você tem mamas. Sou uma dessas pessoas que te incomodam. Sou uma dessas pessoas que também precisam lutar todo dia para serem vistas e respeitadas, como sujeitos de direitos. Sou um homem trans que gesta e menstrua. E que também precisa de políticas públicas para poder gestar em segurança e sair da pobreza menstrual. Mais do que isso, sou eu que digo quem sou. Jamais você ou qualquer outra pessoa. Pô, aí obrigado, Noah. Agora eu entendi a porra toda. Agora eu entendi o cerne da questão. Você não pode decidir apagar minha vida de pessoa trans no país que mais assassina pessoas trans no mundo, onde a expectativa de vida é de 77 anos, mas cai para 35 se você for uma pessoa trans. Quem pode dizer o que me inclui enquanto homem trans sou eu. E sim, eu sou uma pessoa que menstrua. E isso não tem relação alguma com você e o fato de você ser mulher. Tá. Esse aqui para mim fez muita diferença já, Sofia. Mas a partir do Noah eu estou entendendo o seguinte. Então a Djamila, ela foi querer defender uma minoria e para isso ela atacou outra. Acabou por querer ou sem querer é uma coisa que você tem que me dizer. Exatamente, mas eu estou entendendo isso. Eu estou entendendo porque isso. Tá. Ela, como uma mulher cis, ela se sentiu invisibilizada com o termo pessoas que menstruam, mas ao apagar o termo pessoas que menstruam, acabou atingindo os homens trans, que defendem o uso desse termo justamente porque é um termo que permite incluir eles na questão das políticas públicas de saúde e também, como o Noah deixou bem claro, acaba também afetando a própria identidade deles, porque daí significa que é uma mulher cis querendo dizer para um homem trans como ele deve ou não ser definido. Tá. A gente tem mais algum material a respeito disso ou posso fazer a pergunta aqui? Tem? Vamos lá. Tem uma pergunta final que eu vou te fazer depois. Beleza, tranquilo. Eu vou trazer aqui um texto de uma pessoa que a gente já trouxe aqui no Meteoro, que foi o Tony Reis, que ele é um Beijo, Tony. Tony é foda. Tony é foda. Tony representou alguns dos melhores momentos da minha carreira jornalística cobrindo parada aqui em Curitiba. Puta que alegria. Tony, cadê o Tony? O Tony fez uma carta aberta de Djamila na Congresso e Foco. Se souber disso aqui, Tony, puta, fica registrada mais uma vez aqui minha admiração. Que sujeito, que astral. Carta aberta de Djamila Ribeiro sobre pessoas trans. É o Tony
meu querido, escrevendo no dia 6. Porra, agorinha. Uhum. Afinal, a população trans é relativamente tão pequena, ainda mais a de homens trans. De que forma teriam o poder de invisibilizar a realidade material de mulheres, as quais, segundo o IBGE, compõem 52% ou mais da sociedade brasileira? Ah, então o Tony está dizendo aí, pô, como é que mulher vai se sentir ameaçada por homem trans, que é uma população muito, muito pequena, perto dos 52% que são as mulheres? Tá. Exatamente. A carta dele, obviamente, é muito maior do que isso, e Claro, eu recomendo que sendo leiam. Tony, eu não Lima, já recomendo a leitura na íntegra, porque eu aprendi É, muito nessa vida com ele. Ele é um sujeito fenomenal. sim, sim, eu admiro muito ele também. Tá lá no Congresso em Foco, mas é um ponto que acho que é interessante trazer, né? Porque ela fala, estão nos invisibilizando, mas, gente, desculpa, os homens trans não estão em posição de invisibilizar as mulheres. Uhum. Tá. Mas, enfim, uma última coisa aqui, Álvaro, que daí, ok, então rolou toda essa discussão, afinal de contas, usa o termo mulher ou não, usa o termo pessoa que menstruou ou não. Eu acho que para a gente finalizar, eu vou trazer aqui alguns posts da Associação Brasileira de Travestis e Transsexuais que fizeram no Instagram, que resumem bem, afinal, como lidar com essa situação. Então, como resolver a questão? Está aí com você, Álvaro? Então, como resolver a questão? Quando falarmos sobre mulheridades, iremos pautar questões relacionadas às mulheres. Exemplo, violência doméstica, nos termos da Lei Maria da Penha, feminicídio, violência política de gênero, etc. 2. Quando falarmos sobre corporalidades, iremos pautar questões relacionadas às condições específicas. Você veja que é complexa a discussão. Você tem que se apropriar de vários conceitos. Você tem que aprender o que é mulheridades, você tem que aprender o que é corporalidades. E toda vez que a gente trata desse Posso assunto, eu explicar descubro isso? um monte de coisa nova. Claro, me ensina. Então, vamos lá. Quando está falando de mulheridade, está se referindo a questões das mulheres independente do corpo. Então, quando você está falando de violência doméstica você vai a mulher pode ser vítima dela, independente dela menstruar ou não, independente dela gestar ou não, independente de ter vagina ou pênis. Se é mulher, você está sujeita a esse tipo Violência de violência, doméstica, feminicídio. feminicídio, violência política de gênero, etc. Tá. Quando você está falando de corporalidade, você está falando aí que elas estão relacionadas ao corpo mesmo. Então, pode engravidar ou não, pode gestar ou não, ou então questões aí também que estariam relacionadas aí aos homens e às mulheres trans, então, que é o exemplo que traz aqui, a questão da prevenção do câncer de próstata. Tá. Você vai ter que se preocupar com a questão do câncer de próstata, independente se você é homem ou mulher, é só você ter uma próstata. Se você vai ter que se preocupar com questão de violência obstétrica, independente se você é homem ou mulher, basta você ser capaz de gestar. E é isso, basicamente é isso que a Brat está tentando dizer. Gente, a gente fala de mulher quando são questões relacionadas à mulher. A gente fala de pessoas que menstruam quando é uma questão relacionada à menstruação. Então, isso é uma coisa que muitas pessoas trans destacaram com relação a essa polêmica toda. Ninguém sai por aí chamando mulher de pessoas que menstruam. Isso só acontece num contexto extremamente específico quando nós estamos falando de menstruação. Aí, ó. Então, se você estava com medo da Sofia tá aqui mudando o seu vocabulário para sempre, entender que é contextual a questão, tá? Beleza. É isso, Álvaro. É tema complexo. Desculpa. Tá, Foi mais complexo do que eu estava esperando, na verdade. Eu vou fazer a pergunta que qualquer outra pessoa faria. A Djamila, ela é uma intelectual muito respeitada, ela também é uma intelectual muito polêmica. Eu acho que não é a primeira vez em que o nome dela aparece assim numa discussão academicamente nichada, né, como essa. Aí não tem jeito. Eu pergunto para você, Sofia, se você considerar o histórico e esse episódio, ela é transfóbica porque foi acusada diretamente disso. Você teve a delicadeza de não mostrar nenhum tweet muito escroto, não, ou forte, ou ofensivo e tal. Foi acusada de ser transfóbica. Trata-se de uma pessoa transfóbica e mais, né? No texto que você me mostrou primeiro, você percebe dolo? Quer dizer, você acha que teve intenção de acertar e fazer doer nos homens trans ou não? Olha,
Eu acho que é uma situação bastante complicada, Álvaro, porque assim, não é a minha intenção aqui direcionar hate para cima da Djamila, até deixar claro pro pessoal que está assistindo, não estou de maneira nenhuma querendo dizer, vão lá linchar a Djamila. Mas o que mais me preocupa, mais até do que o texto inicial, é a insistência dela, porque foi apontado essas questões todas por várias pessoas. Teve um E after aí. porque isso foi na quinta-feira passada, né? Não nessa, na anterior que ela soltou aquele texto. E muita gente passou a semana inteira apontando aí esses erros dela. E ela até agora não voltou atrás. Então, chegou até a ter uma live exclusiva para assinantes da Folha, entrevistando, que perguntaram diretamente para ela sobre a reação, e ela não volta atrás. Então, eu não sei se eu chegaria a ponto de dizer que ela foi transfóbica, mas o fato de que, depois de toda a reação que teve por parte da comunidade trans, especialmente dos homens trans, ela não admitiu o erro, é uma coisa que tá me preocupando. Como eu falei, ela insistiu nos mesmos pontos que ela estava trazendo, especialmente na questão do lugar de fala. Então, ela chegou a colocar que, olha, os homens trans falaram que aceitam esse termo, mas ninguém consultou se as mulheres aceitam esse termo, sabe? Então Mas aí tem a disparidade apontada pelo Tony Reis. Exatamente, exatamente. E então é uma questão que, assim, no momento eu ainda acho que difícil dizer isso. Eu não vou bater o martelo aqui se é transfobia ou não, mas eu vou bater o martelo que ela está, sim, atingindo os homens trans e está insistindo nisso. Tá. Eu agradeço. Eu estava tentando acompanhar essa história e eu acho que eu não consegui passar da primeira página ou do prólogo, sabe, Sofia? Uhum. Mas a sensação que eu tenho agora é a sensação que eu tenho quando eu fui olhar para essa história no primeiro momento. Essa sensação foi confirmada. A sensação terrível de que minorias agredidas e ameaçadas existencialmente no Brasil estão se desentendendo. E isso nunca é desejável, né? E eu acho que nunca é positivo. né, um texto que desencadeia esse tipo de embate nesse tipo de momento, né? Uhum. Talvez realmente precisasse ser repensado, mas essa é só a opinião de alguém que está completamente fora da discussão e está acompanhando agora.